cada um está podendo oferecer diante de retornos, cansaço, etc. E colocar um time competitivo. Não acho que ele vai abrir mão da competitividade, que é o Rogério, né? Ele vai abrir mão de competir nunca. E o Diniz está com uma vantagem, né? No jogo de volta da Copa do Brasil, e também tem a vantagem de ter 3 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, pelo local da tabela onde está, e isso nesse momento se configura como uma vantagem. Então eu acho que vão acabar os dois jogando dentro das possibilidades com o que tem de melhor, mas assim, não vão colocar ninguém no sacrifício. Se tiver alguém cansado, se tiver alguém fora de forma, se tiver alguém com problema muscular, não acho que nenhum dos 2 treinadores deva e vá colocar para o sacrifício porque é uma rodada excepcional do Campeonato Brasileiro. Uhum. Você também tá votando no Flamengo, Dani? Eu vou de Flamengo, mas eu acho que o Internacional é pegadinha, porque o Internacional vai jogar com o Santos também muito desfalcado. Tem o Marinho voltando, é verdade, mas o time do Santos está muito desfalcado. Tem que ver como é que vai ficar o comportamento a médio prazo, não só para esse jogo, agora sob o comando do Abel e não mais do Kudê, né? Acho que isso vai modificar muito a maneira de jogar do Internacional, porque tinha muito do Kudê ali naquelas 4 linhas. O Bruno, se o Santos não perder mais ninguém... Que você vai votar aqui? Eu vou votar no Flamengo. Acho que o Flamengo tem o jogo mais acessível. Flamengo também. Não tem por onde. Essa questão do Inter, o Santos vai jogar com o 3º goleiro, um meio campo de juniores, praticamente. Isso pode pesar. É isso que eu queria dizer. Mas acho que ainda o Flamengo contra o Atlético Goianiense é o mais favorito de todos esses aí. Se o Santos não perder mais ninguém, Bruno, por causa de Covid... O time que o Santos pode ter para o confronto contra o Internacional na Vila Belmiro é John, Pará na lateral direita, Laércio e Luan Pérez como zagueiros, na esquerda o Felipe Jonathan. Meio campo com Guilherme Nunes, que estava na Portuguesa até outro dia, Ivonei e Lucas Lourenço, na frente o Lucas Braga, o Marinho voltando e o Caio Jorge. Boa. Agora, é muito desfalque mesmo, né? Mas acho que aparentemente o pessoal não está confiando muito no Internacional. Deixa eu ler aqui para vocês o que o Zinho falou, o que o Zico falou, depois a gente vê o que o Zinho vai falar. Mas vamos ver o que o Zinho falou sobre essa questão de o Flamengo ter um substituto, alguém. Zico que falou, Zinho. Então tá certo. Olha lá. A nossa geração, em 81, teve vários técnicos e conseguimos ser vitoriosos com todos eles. Os jogadores precisam ter ciência de que têm qualidade. Não podem ficar eternamente sendo viúvas do Jorge Jesus. O time ganhou, não foi só por causa do técnico. Tem qualidade. É isso, Zinho? Não pode ser viúva do Jesus? Sem dúvida, né? Foi um trabalho espetacular, maravilhoso, né? Ele está entre os maiores técnicos da história do Flamengo, o Jorge Jesus. Transformou a metodologia de trabalho e de visão também dos torcedores na forma de se jogar. Né? Saiu da mesmice. O que o Flamengo fez no ano passado mexeu com todos os clubes. A gente vê a estratégia de jogo, o comportamento dos treinadores e dos clubes buscando reforços e também trazendo treinadores do exterior. Virou uma tendência, né, um modismo, a vinda dos treinadores do exterior, que eu acho válido, mas não tem que só porque é do exterior que é o melhor. Visto que a gente está vendo o confronto entre Flamengo e São Paulo, com 2 treinadores brasileiros e de altíssimo nível. Bom, essa é outra discussão. Mas eu acho que o Zico está certo. O Jorge Jesus, por opção dele, ele que quis sair, né? Teve os seus motivos. Legal os jogadores reconhecerem, a torcida reconhecer, todos nós reconhecemos o valor dele, o que ele fez. Agora a vida segue, né? E o Flamengo, esses jogadores têm que ter a responsabilidade de dar sequência nas suas carreiras, ou seja, vão parar de jogar porque o Jorge Jesus não está, eu não consigo mais fazer o jogo que eu fazia porque era o Jorge Jesus. Então eles não são tão talentosos assim, então não são tão qualificados assim, né? Eu estou falando por experiência própria. Eu vivi 20 anos, mais de 20 anos como jogador, trabalhei em vários clubes com vários treinadores, né? E eu não fui campeão só em um clube, pelo contrário, né? Então, desculpa a modéstia, mas eu fui campeão em todos os clubes que eu joguei. E com treinadores diferentes, com estratégia diferente, com estrutura diferente. Então a vida tem que seguir. O Zico está certo.
O time de 81 do Flamengo teve Carpegiani, Cláudio Coutinho, Carlos Alberto Torres, né? Teve vários treinadores, né? Que a gente pode enumerar naquela geração vitoriosa do Flamengo, que vem de campeão brasileiro de 80, campeão mundial de 81, campeão brasileiro de 82, de 83. Enfim, acho que o elenco do Flamengo é muito bom, jogadores são muito qualificados, valorizados, né, em todos os aspectos. Tem um salário maravilhoso hoje, em dia, com a estrutura de primeiro mundo, para ficar se lamentando toda hora porque o Jorge Jesus saiu, né? E agora, o Rogério Ceni chegou e até disse que vai aproveitar muito do que ele viu do time do Jorge Jesus. E já aproveitou no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo, com a estrutura tática que ele montou da equipe. E não foi suficiente, perdeu jogando em casa, mostrando falhas no segundo tempo do antigo treinador, falhas defensivas. Eu acho que o Rogério Ceni vai encontrar o melhor time e um time mais equilibrado. Acredito no trabalho do Rogério Ceni no Flamengo, e os jogadores têm que esquecer o Jorge Jesus, pensar no Rogério Ceni agora. Quando o Rogério fala que vai resgatar o jeito que o Jesus jogava, não que esteja errado, né? Muito pelo contrário, acho que é o caminho certo. Mas isso não é ser viúva do Jesus? Não é, Dani? Porque o Domi, por exemplo, estava na ideia dele. Um pouco maluca, talvez, mas estava ali na ideia dele. Estava não sendo viúva do Jesus. E agora, é para ser viúva ou não? Olha, eu gostaria de poder só aplaudir Crisan neste momento, porque eu concordo com tudo que ele disse. E melhor do que ninguém, tá aqui um multicampeão para falar pra gente que o jogador não pode ser refém de um jogo, de um sistema, de uma linha de pensamento ou de uma personalidade, né? Talvez, naturalmente, o Ceni já se aproxime muito mais do Jesus do que do Domi. Então isso não é uma forçação. Não acho que ele tá sendo uma viúva. O Ceni não sei se tão competitivo, mas competitivo assim como o Jesus o Ceni gosta do 4-4-2, assim como Jesus gostava. Ele fazia isso no Fortaleza, ele chamava até de 4-2-4, né? Porque ele não tinha meia de ofício, então ele colocava 4 atacantes de frente e fazia um time ofensivo. O Ceni gosta dessa coisa de marcação mais alta para roubar a bola e não deixar o adversário jogar. Então eu acho que são coisas que coincidem. Talvez os trabalhos sejam muito mais parecidos já por uma questão de cada um. E é muito inteligente da parte dele. Ele se deu bem na história, me entendam. Foi muito mais difícil pro Domenech, né? Que chegou assim que o Jesus saiu, com um peso de treinador estrangeiro que a gente acaba colocando no Brasil como se tivesse um nível acima dos outros, com um peso de ter convivido com o Guardiola há muito tempo e com o peso de repetir as atuações que o Flamengo teve em 2019 com Jesus, porque 2020 também já não era lá essa coisa encantadora, né? O Ceni agora, ele chega depois de um fracasso, porque foram só 98 dias, mas o trabalho do Domi não deu certo dentro do Flamengo. Então ele chega com um exemplo magnífico e com um exemplo ruim. Bobo é ele se não se aproximar do exemplo magnífico, né? Então eu não vejo como viúva do Jesus, não. Acho inteligente da parte dele. Ele só não pode querer copiar as estratégias. E nem acredito que vá. O Ceni é um estudioso completamente capaz de dar a cara dele com tempo para treinar dentro desse time do Flamengo. Então, mas uma coisa que eu não é que eu não concordo com o Zinho, mas analisando como o Zico falou, professor, o Zinho deu um exemplo aqui também. Ele foi campeão com vários técnicos. Sei lá, foi campeão com o Vanderlei, com o Filipão, com o Tite, com o Parreira. Quem mais, Zinho? Tetra! Um monte de treinador. Então, com um treinador com todos os estilos diferentes. Mas em relação ao que o Zico falou, a nossa geração foi campeã com vários treinadores diferentes. Hoje, o aspecto tático não tem uma importância maior do que tinha naquela época. Antes não era mais talento e hoje talvez a tática tenha um papel talvez mais importante do que tinha ali naqueles anos. Não tenho dúvida nenhuma. Os anos 80. Não tenho dúvida nenhuma. Eu até ia falar disso, né? Eu não lembro de ninguém ser viúva do Coutinho, nem do Carpegiani, que era um ex-colega que se tornou técnico no meio das campanhas vitoriosas. Nem mesmo a viúva do Carlos Alberto Torres, que alcançou com aquele Flamengo um sucesso que ele não alcançou em outros clubes como técnico na carreira. Hoje se dá uma importância maior para o técnico, também por culpa da falta de brilho e protagonismo dos jogadores.
O Zico, quando ele fala da geração dele, ele fala de Raul, Leandro Moser, Figueiredo, Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita Nunes e Lico. São 11 nomes que saem assim da minha cabeça fácil, porque esses caras se garantiam pra caramba. E nesse sentido, o apelo do Zico também é válido. É um chamado para esses jogadores também se garantirem. Durante a era Jesus tinha discussão, né? Será que o Jesus é tão bom? Ou o time que é bom, porque com esse time na mão, outros também fariam andar? E a gente chegou à conclusão de que são as duas coisas. Então, uma vez que não tem Jesus, que esses jogadores se digam mais presente, como diziam essas outras gerações, incluindo também a do Zinho, né? Quando a gente fala que o Zinho foi campeão com todos esses técnicos, em alguns momentos o técnico foi muito importante. O Grêmio de 2001 tem muito do Tite, acho que foi o primeiro grande trabalho do Tite, e talvez o trabalho que o Tite mais goste até hoje, aquele Grêmio de 2001 que ganhou a Copa do Brasil. Então você tem ali importância dos técnicos, mas não a ponto desses técnicos serem tão importantes no sentido deles irem embora e o futebol do cara sumir. Isso não pode acontecer. Não, deixa eu dar meu pitaco nessa história. Fala, Zinho, você acha que hoje... Fala, Nicola, claro. Seguinte, assim, eu vou tentar usar o nosso exemplo. Digamos que a gente, digamos, só um exemplo, tá? Estamos fazendo sucesso, quebrando todos os recordes de audiência, o professor é parado em tudo quanto é lugar, porque as pessoas o reconhecem, querem dar beijo nele, mesma coisa vale com a Dani, o Zinho já está acostumado com isso e tal, né? E tudo bem. Beijo não. Pois bem. Beijo não. É verdade. E aí, a gente tem o Leão e o Vitão. O Leão e o Vitão estão comandando o programa, eles entenderam o nosso ritmo, criaram um esquema pra gente, tá todo mundo super confortável, enfim, tá tudo às mil maravilhas. E o Leão e o Vitão recebem uma proposta e vão pra China. E aí chega o João das Couves para assumir quer vender o Leão. Programa. Ele quer vender o Leão. João das Couves. Já vendeu. Ele não poupa, já vendi. Não é que eu quero. Já tá fora, já foi, já está na China, já tá vendido. E o João das Couves é quem assume nosso programa. E a gente tenta dizer pro João das Couves que a coisa tá funcionando bem assim, para ele não mexer muito, pelo menos no primeiro momento. Deixa assim. E o João das Couves já chega colocando o Bruno para não ser mais o apresentador, agora quem apresenta é o professor, as informações exclusivas, as de bastidor, agora quem vai dar é só a Dani, eu só vou falar sobre coisas que eu não domino, e é que tá, você cria um desconforto. Eu entendo a posição do Zinho, concordo que o jogador precisa encontrar soluções. O jogador, ele defende, em primeiro lugar, o nome dele. É que nem a gente, quando a gente assina uma matéria, a primeira coisa é o nosso nome que está em jogo. Isso vale para o Bruno Henrique, para o Gabigol e para a Companhia Limitada. Mas é preciso levar em consideração que a mudança do comandante, ela também precisa ser pensada, ela precisa ser mais inteligente. E eu acho que o Dome, ele colocou os pés pelas mãos desde o princípio. Ele quis alterar demais a coisa e aí ele acabou desvirtuando ou bagunçando um funcionamento que ia muito bem. Tanto quanto o nosso programa, que está voando, só que não. Ou tá voando, não sei. Tá, claro que tá. Tá voando muito. Mas, Ozinho, você acha que hoje o aspecto técnico não tem mais importância do que tinha há 30 anos e isso não faz o time sentir mais falta do treinador? Sim, mas existe alguns pontos para isso, né? O futebol, ele tá muito mais empresa, né? Tá muito mais estruturado, né? Essa parte da ciência, da tecnologia entrou muito mais no futebol. O treinador tem muito mais funções, não é só aquela do cara do campo ali, dessa parte tática, né? Hoje ele é um gestor de grupo e de uma empresa com objetivos, né? O cara tem que olhar a base, o cara tem que olhar jogadores que estão jogando em outro clube para uma futura contratação, ele tem que... É muita coisa. É claro que hoje ele tem muito mais ferramentas para isso. Numa época lá antiga, eu estou falando no meu início de carreira, lá em 86, era muito diferente, sem dúvida, né? Mas eu também acho o seguinte, né? Sem saudosismo, eu acho que o futebol, nessa época aí, principalmente que o Zico está falando, os jogadores ficavam mais no Brasil, né? Era mais difícil também a venda dos jogadores permaneciam mais aqui e a gente tinha uma competitividade maior num nível alto. Hoje tem uma competitividade também, mas acho que um nível mais baixo. Então, assim, o treinador ganhou uma importância muito grande nessa parte tática
porque o nível técnico baixou. Os jogadores, quando se destacam, vão logo embora. Ou nem se destacam, né? Um jogador hoje com 18 anos já vai embora. Vários jogadores aí nossos começaram a aparecer, espera-se completar 18 anos para ele ir para o exterior. Já são vendidos, a gente vê no Flamengo mesmo, Renier, Vinícius Júnior, o Léo Duarte, o Paquetá, vários jogadores mal começaram a despontar, mal começaram a jogar, já vão embora. Então, mudou muito. Acho que o treinador realmente ganhou um rótulo e um status muito maior, e a exigência também em cima dele está muito maior. Acho que essa parte tática hoje é importante, mas o professor lembrou aí, o nosso time de 2001 do Grêmio era um time muito tático, né? Jogava quase num 3-5-2, com 3 zagueiros, o Tite utilizava, era o Marinho, o Anderson Polga e o Roger, hoje treinador, jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Quem era o ala era o Rubens Cardoso pelo lado esquerdo e o Anderson Lima pelo lado direito. Então já a tática também era importante, né? Mas aí você lembra de times, eu lembro de times que eu fui campeão com o professor Carlinhos subindo como interino ainda, né? E foi mantido porque o time era muito bom e encaixou com ele. Mas aí eu estou falando de um time de Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho, né? E ainda tinha o Aldair no banco. Pode me botar nesse time aí que eu não atrapalho. Não faz diferença. O time muito bom, o treinador... É isso aí, Dani. O time muito bom, o treinador tem que só manter, ajustar e ter a gestão desse grupo aí e deixar os jogadores resolverem também. É o caso do Flamengo hoje, que tem um elenco acima dos outros. Então, o Rogério Ceni, eu não vejo ele como viúva, mas eu vejo assim, o esquema deu certo, eu vou manter mais ou menos, porque é a minha proposta de jogo. É a proposta que eu gosto também. Não pode ser assim, o Domi não tinha essa proposta. Aí vai a minha crítica à diretoria do Flamengo. A diretoria